Bom, meu nome é Marcelo Stravisa. A pergunta é muito rápida. Quanto custa? Ou seja, então, quanto custa a certificação para um prédio? Quanto custa uma certificação para um agricultor? Acho que isso, custos para isso que eu queria saber. Pronto. A taxa da certificação. A taxa. Por exemplo, no caso da certificação LEED, isso está relacionado com a metragem do empreendimento. Né? Por exemplo, uma agência do Banco Santander certificada na Granja Viana. Então, ali, 5 mil metros quadrados. Então, começa com 5 mil metros quadrados. Se a certificação tem 5 mil metros quadrados, ela vai pagar de taxa para a certificação, no máximo, 3 mil dólares. Aí nós temos, aumentando essa metragem, se aumenta centavos de dólares por metro quadrado, até o teto máximo, que é 50 mil metros quadrados, e aí vai pagar algo em torno de 30 mil dólares a certificação. Então, começa com 5 mil e a 3 mil a taxa de certificação, é isso, né? Não, 3 mil dólares é o máximo. Desculpa, o máximo é 30 mil dólares. Os estádios da Copa, 30 mil dólares de taxa de certificação. Tem um microfone que está aí, vocês podem responder no Alexandre e depois o senador, se puder. Na certificação orgânica, tem vários tipos de critérios de apurar o custo. Se você pensar numa associação de agricultores familiares, num assentamento, por exemplo, a gente consegue uma média por produtor aí de 300, 400 reais por ano. Tá? Mas isso, se são 50 produtores, é fácil fazer as contas. Se são produtores individuais, um pequeno sítio, alguma coisa assim, vai girar em torno de 3 a 5 mil reais por ano. Se são agroindústrias, uma agroindústria só vai subir um pouco para 5, 7, dependendo do caso. Se é um complexo agroindustrial, aí pode chegar a 10, 15, existem alguns que chegam a mais disso. Tá? Então, basicamente, esse é o parâmetro atualmente conosco. Florestal, alguém, a Fabiola, o senhor pode passar a informação. Eu vou falar a gente lançou um livro há pouco tempo com as análises de 10 anos da certificação agrícola e tem um capítulo sobre isso, está no nosso site. E o pessoal da organização tem um exemplar aí para mostrar que livro é, que a gente tem um capítulo que fala como se faz a conta da certificação e tem uma tabela lá, que o número que a gente chegou é que o custo da auditoria e a manutenção da certificação anualmente, ela variava de 0,15 a 0,40, de 0,15 a 0,4% do valor do produto. Saca de café, caixa de laranja, arroba do boi, tonelada de cana, uma matéria-prima. Então, ela variava de 0,1% a 0,4%, de 0,10% a 0,40% do valor da matéria-prima. Mas ela os fundamentos do capitalismo funcionam muito bem. Quanto maior o cara é, menor esse custo relativo. E, portanto, um cara pequeno se inviabiliza, pequeno e médio tem muito menos acesso e condições, e a solução é a certificação coletiva em grupo, onde esse custo é diluído e realmente viabiliza a entrada de agricultores familiares, cooperados. Daí, produtores de café em grupo, o custo cai para 0,16%, a fazenda individual 0,28%. Mas essa lógica de que o pequeno tende a ser excluído desses instrumentos de certificação é uma realidade. Ele só consegue entrar se unir. Quanto maior o empreendimento, maior o custo. Eu posso falar, vai chegar a 100 mil reais, mas é um pingo d'água, é um troco para a empresa que paga. E, às vezes, os R$ 1.000 é muito mais relativamente para o pequeno. Então, essa loja funciona, a equidade é um assunto. Então, na certificação florestal, posso chegar numa escala de dezenas de milhares de reais, mas isso não representa nada. E, para alguns, isso representa muito, numa escala muito menor. Então, essa discussão do preço e do custo, ela é sempre a primeira de todo seminário que nós 4 vamos aqui. A gente já respondeu 1000 vezes, e a gente sempre tenta escapar, porque essa conta tem que fazer de um outro jeito. Mas talvez é importante também falar que eu nunca vi custo em viabilizar a certificação. A certificação é inviabilizada por outros fatores. Nunca vi custo em viabilizar e também dizer que o Brasil, em determinados momentos, a mais ou a menos, o Brasil tem vários órgãos, instituições
que subsidiam o produtor para ter essa certificação. Então, o SEBRAE é um agente, MAPA, o Ministério é outro, da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário é outro. Você tem agências estaduais de promoção e de incentivo a ganho de inovação e ganho de qualidade nas indústrias. Então, é um grande universo também de equipamentos, sejam eles estatais ou paraestatais, que apoiam essas iniciativas de certificação. E não só a certificação, consultoria, análise e tudo mais. Não, só um complemento rápido. Existe um ganho de processo, né, na certificação, que em algumas certificações isso fica mais claro, né, como o Felipe trouxe, mas todas elas apresentam um ganho de processo. Então, também se a conta for um pouquinho, né, a lupa um pouquinho mais acima, ela não é tão explícita ali mesmo, só o valor gasto pela auditoria. Quem é o próximo, João? Você tá- Zuzu, tem mais duas pessoas, ela e ela ali. Tá, legal, o João, depois mais duas pessoas. Oi, eu sou o João, sou advogado e arquiteto. Eu vou fazer uma provocação, vocês vão querer me matar, mas eu queria ir na essência do que vocês fazem. Para mim, às vezes, me parece que a certificação ela funciona no oposto do que deveria ser. Ela certifica o modo como tudo deveria ser, cobra por isso, e o que não faz nada está tudo certo, enfim. Né? Será que não seria o caso de certificar o que está sendo feito errado e deixar quem faz direito com a fiscalização, que hoje só é sobre quem faz errado, digamos assim? Bom, vocês trabalham com isso, provavelmente vocês lidam com essa questão o tempo todo. Pode, o Luiz Fernando vai começar. Você quer que a gente mate o advogado ou o arquiteto primeiro? Tá bom, por favor. Aí você está confundindo o público e o privado, e essa é uma questão fundamental. Porque a certificação é um instrumento voluntário, privado e de incentivo. E o Estado tem uma responsabilidade de garantir direitos, etc., 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 que não é da certificação. Não é das iniciativas privadas. Pelo menos as certificações voluntárias, independentes, da sociedade civil. Então, não é nosso papel mostrar o errado, nem multar ninguém, nem a gente tem que reconhecer e estimular quem está tentando fazer o melhor. Nesse campo de uma governança que a gente disputa a melhoria. O Imaflora disputa a política pública também. E lá a gente está lutando pelas leis, para que elas sejam levadas a sério, implementadas, mas é uma outra disputa, que a gente não pode misturar. Essa é uma confusão super importante de separar o papel, a origem, a responsabilidade do Estado, do cidadão, do consumidor e do mercado. E incentivar a mudança e punir, comando e controle, mas uma coisa complementa a outra. Devia estar... As políticas públicas deveriam incentivar a certificação, que a gente não tem isso no Brasil, mas não que a gente tenha o papel de certificar o errado. Isso é um papel do Estado, de nos garantir que a gente está livre de certos problemas. A gente quer ter escolha de coisas ainda melhores. Não, eu só ia dar um exemplo, por exemplo, na certificação LEED. O projeto vai registrar... Considera-se que todo o processo de licenciamento foi feito corretamente. Se ele tem a licença, considera-se que aquela licença foi feita corretamente. Então, nós não temos poder de polícia de eventualmente interferir num assunto desse. Então, realmente, o privado, o voluntário, o público, essa que é a... Eu acho assim, o Luiz Fernando colocou um ponto muito importante, né, que a gente tem o direito de consumir o que é bom, mas eu volto a pergunta para você, arquiteto e advogado. Por que você é arquiteto e advogado? Né? Então, não precisa responder, mas a gente vai galgando posições. Né? Então, você tem que se perfilar, você tem que se promover profissionalmente, você tem que conquistar novas posições. E como é que você faz isso? Você vai estudando, adquirindo experiência, você vai mostrando os vários certificados que você tem, todo mundo sabe o que é um currículo, certo? Então, assim, você quer vender um produto hoje, você tem que mostrar o teu currículo. Então, se você é um cara convencional, mas você produz um excelente produto, mas assim, imbatível em qualidade e sabor,
você não vai precisar nada, basta você continuar fazendo isso que você faz. Então, assim, existem alguns exemplos, existem algumas marcas que são o que são porque são o que são, e eles absolutamente inquestionáveis. Existem algumas situações de mercado em que você vai ter que se destacar, né? E você vai ter que buscar o teu consumidor, porque muitas vezes o teu consumidor não é tão visível, né? E você quer fornecer para um determinado nicho, tá? E muitas vezes você percebe um movimento, uma nova busca que o mercado está começando a empreender. E você quer essa oportunidade também, tá? Então, hoje, mais do que nunca, os fatores mercadológicos são importantíssimos. É evidente que não deveria só ser isso a nortear o nosso trabalho, né? Porque qualidade ela deveria ser intrínseca à natureza humana. O ser humano é um ser de altíssima qualidade, de altíssima engenharia. E nós, para fazer jus a isso, a gente vai ter que consumir aquilo que nós precisamos para manter essa altíssima engenharia funcionando, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, a lógica seria, vamos todos fazer o que é de máxima qualidade. Mas, infelizmente, né, mesmo entre os seres humanos, não temos sempre uma boa qualidade. Então, é a eterna busca pela qualidade. E aquela brincadeira que eu fiz de colocar medalhas no peito, né, o produto ideal é aquelas que vai ter o máximo de medalhas no peito, é um jogo, né, é uma piada, mas, às vezes, acaba funcionando dessa maneira. Peguem, por exemplo, as empresas líder de venda em produtos orgânicos no mercado brasileiro, né? Pega alguns nomes, como Native, que vende tanto no mercado interno como no mercado externo. Tanto em mercados, vamos dizer, resumindo aí, 50 países, né? Cada um tem um tipo de preferência, cada um tem uma religião, você tem o halal, você tem o kosher, você tem o orgânico A, você tem o orgânico B, e assim por diante. Depois você tem o socioambiental, o fair trade. Então, eles têm que necessariamente ir buscando essas certificações, né, que é aquela coisa de se destacar no mercado ou de satisfazer as condições do mercado. Então eu também pensava isso. Pô, por que eu estou fazendo esse baita trabalho para fazer um baita trabalho para mostrar o que já é bom por natureza? Quer se destacar, meu amigo? Vai à luta. Eu acho a pergunta boa. Acho que é... Não, a pergunta é boa, ela não é, né, não é nova, mas ela é boa, porque a certificação, de alguma forma, ela explicita mesmo. Talvez dá um nome aí de doenças, mazelas, não sei, mas ela explicita que o modus operandi de produção e consumo, né, as relações, elas são doentes, né? A nossa sociedade vive um momento esquisito, né? O que se legitima aí ou o que não se critica é muito ruim, né? E a certificação ela vem para explicitar isso. Eu brinco, né? A gente falava, tem o Pão de Açúcar tem a gôndola de comércio justo, e aí é curioso, uma gôndola de comércio justo. Pequena gôndola. Uma gôndola de comércio pressupõe, então, que todo o resto não seja justo? Então, eu estou convivendo constantemente com o injusto, é isso? Eu não sabia, né? Por isso que eu falo que a pergunta é boa, ela, do ponto de vista. Agora, o que é interessante é que, numa lógica onde o governo não necessariamente pode nem precisa regular tudo, nasce sistemas de governança civil que são estimuladores, são puxadores da régua. E acho que é isso que, né, de alguma forma, em relações entre consumidores e empresas, esses padrões eles podem subir. Se leis vão assimilá-lo e se mecanismos de controle vão conseguir garanti-los, são outras histórias. Que bom, mas sempre vai ter mais. Sempre é possível ir mais, sempre é possível ir além. Então, eu advogo positivamente nesse aspecto. Esses mecanismos de certificação são espaços muito mais flexíveis de puxar a régua para cima. Se governos vão atrás, ótimo, mas não precisa parar com eles. Pelo contrário, né, usar eles para a gente estar um pouco mais além. Acho. Tem mais duas perguntas. Eu vou complementar ainda mais, porque é realmente muito interessante, né?
Então, olha só, um exemplo no mercado norte-americano que é extremamente bem estudado e multivariado, né? Eu acompanho o mercado europeu e norte-americano há muitos anos, de orgânicos. Antigamente, nos Estados Unidos, se você tinha um selo orgânico, pô, você é o máximo, cara. Você está na elite, vai vender no Whole Foods, está tudo beleza, né? Depois, o que aconteceu? No final dos anos 90 para início de 2000, entrou o Fair Trade, fortemente. Tá? E aí abriu-se um novo segmento, o produto Fair Trade, que não necessariamente é orgânico, mas virou uma febre nos Estados Unidos. Grandes organizações nasceram, né? grandes volumes de produção. Fair Trade deslanchou. O fenômeno recente nesse mundo aí dos alimentos orgânicos e tal é a certificação não OGM, a certificação não transgênica. Virou uma febre tão grande que mesmo que aquilo que não existe ainda de produção transgênica tem que ser certificado como não transgênico. Por exemplo, a gente recebe demandas dos nossos clientes de produção de açúcar que exportam para os Estados Unidos, tem que ter uma certificação não transgênica. Mas, peraí, não existe cana transgênica ainda. O que vocês estão perguntando isso? Não, porque o americano quer. Virou uma febre. Então, você vai lá nos supermercados, nas gôndolas, você vê as estatísticas e tal, são centenas, milhares de certificação não transgênica sendo feita, né? Porque o consumidor ficou paranoico com essa questão de transgênico. Então, hoje, se você vai num seminário de dinâmicas de mercado ou se você é um assessor de empresários orgânicos, o que o assessor vai dizer assim? Você tem orgânico, muito bem, você vai vender X. Você tem orgânico e Fair Trade, você vai vender X mais Y. Você tem orgânico e Fair Trade e não OGM, você vai vender X, Y, Z. Corra lá e faça. Então, assim, a gente muda, o mercado muda, a gente não determina exatamente por quê, né? Mas existem essas dinâmicas de mercado, e a certificação também acaba virando ou veículo ou própria vítima disso, mas é imprescindível a gente entender que nesse mundo de hoje existe essa dinâmica comercial de mercado que põe essas engrenagens em movimento e, muitas vezes, as empresas acabam sendo vítimas disso. Vamos ter que fazer. Esse é outro aspecto também. Ok. Próxima pergunta. Oi, eu sou a Stephanie, sou estudante de gestão ambiental na Exalc. Eu queria fazer uma pergunta para a Fabíola, desculpa se eu estiver errada. Você comentou que algumas madeiras são certificadas e elas acabam virando produtos que se acaba esquecendo essa certificação. Por que isso ocorre? Assim? Acho que até foi o Luiz, né, que comentou da desclassificação. Ou Luiz, mas super, assim, a madeira certificada é aquela que sai de uma floresta certificada. Ela cumpriu os princípios, os 10 princípios, os 60x critérios, todas essas questões sociais e ambientais. Para que eu possa dar sequência naquela cadeia produtiva, eu tenho uma outra certificação que me garante que aquela madeira virou a mesa lá no final do processo. Nesse intermediário, eu tenho uma serraria, tenho um marceneiro, tenho um depósito, vamos dizer assim. A serraria, esse marceneiro, esse depósito, não necessariamente só processa a madeira que veio daquela minha floresta certificada. Então, esse indivíduo precisa ser certificado também para que eu possa continuar dando, enfim, a lupa, né, dando a rastreabilidade daquele produto. Se um elo dessa cadeia não é certificado, vamos supor, o marceneiro não é certificado, ele não pode vender, ele não pode sair da porteira dele produtos com o selo FSC. Mesmo que na porteira para trás ele tenha só se relacionado com atores certificados. E por que isso? Porque o consumidor final, que vai estar lá longe, ele não pode garantir que aquele marceneiro, de fato, só usou madeira certificada sem que ele tenha tido também uma certificação para olhar isso, né? Então, a desclassificação não muda, a qualidade da madeira continua a mesma, mas você não tem qualidade na cadeia, ou, pelo menos, não tem garantia de rastreabilidade nessa cadeia. Acontece muito, principalmente com madeira da Amazônia. Vocês podiam anunciar, pelo menos para a gente, quais são, né? Estou brincando. Então, essa aí é uma questão técnica de que você perde a rastreabilidade e você perde a certificação. Mas por que você perde a rastreabilidade? Porque ele não achou compradores que compram toda a sua madeira como certificada, que reconheça ou valorize isso. Tá? Então, perdeu a rastreabilidade porque a serraria que compra a tora dele não quer pagar mais. Então, e daí ele decide, bom, daí perde-se. Ou a gente tinha um caso no produtor de palmito na Bahia que tinha rastreabilidade até o produto final. E
o vidro de palmito que ia para o supermercado, ele era um palmito certificado até a última etapa, mas, no caso, a rede de supermercado não queria dar nenhum diferencial para esse produtor de palmito. Falou, então, eu não vou botar o selo... Não vou botar. E aquele palmito é origem certificada, tudo bonitinho, etc, etc. Daí é uma briga. Bom, você não vai pagar nada do que você sempre pagou, agora que eu me certifiquei, então você não vai gozar do benefício de eu botar o meu selo para o seu consumidor comprar de você se você não me dá nada em troca. Daí é uma longa conversa, mas faz parte dessa falta de liderança que eu coloquei, enfim, daí precisa ir mais tarde. Mas, então, perde a rastreabilidade, ou até tem a rastreabilidade, mas não usa o selo por uma decisão. Próxima pergunta. Ainda com o Luiz. Oi, o seu nome, por favor. É Lindeci. Aham. Eu sou estudante, ok? E ainda para o Luiz, ele comentou, eu achei muito interessante, ele falou sustentabilidade não é legalidade. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa não legalidade da sustentabilidade. Quantas horas? 30 segundos. Não, é que a gente vem do setor, trabalha com o setor agropecuário, né? Então, mas isso acontece para a construção civil, enfim. O Brasil tem um sistema legal extremamente robusto, legislações avançadas e modernas para tudo. Mas a lei é frequentemente desrespeitada ou descumprida no dia a dia em vários setores, dependendo do nível de governança que o setor está. Então, a agricultura brasileira está fazendo um esforço enorme para se legalizar. Então, o Código Florestal é um exemplo disso, né? Ele mudou para o setor, a lei se adequar ao setor, não o setor se adequar à lei, basicamente. E esse esforço enorme de alguns setores se legalizarem, como o da soja, da pecuária, etc., está sendo comunicado para a sociedade como a busca da sustentabilidade. Inclusive, muitas ONGs ambientalistas embarcaram nessa. Nós estamos ajudando o setor de tal a ser legal, a ser sustentável, mas, no fundo, é só o primeiro passo, que é ser legal. Esse é o primeiro passo, condição mínima. No caso brasileiro, se você cumprir com toda a lei, você já está num patamar muito alto. Inclusive, o setor do agronegócio brasileiro reclama muito dessa questão de competitividade, que eles competem com as grandes potências mundiais da agricultura, que a legislação é muito mais baixa, seja ambiental ou trabalhista. Então, é uma discussão meio difícil, né? Mas o fato é que tem se comunicado que ser legal é ser sustentável. Isso não é uma verdade, a gente não deve aceitar, é um passo importante. No Brasil é um passão, em outros países é um passinho, né? Mas a gente não deve aceitar que, olha, eu sou legal, tenho um selo de legal, sou sustentável. Não, é diferente. Mas é uma conversa mais longa. Pergunta aqui na frente. Oi, meu nome é Uli. Acabei de voltar da Alemanha, eu moro aqui no São Paulo, mas sou alemão. Sou consumidor, sou também arquiteto paisagista. E gostaria de agradecer esse evento, essa discussão. Eu acho é muito importante. Acho também o topo do morro que precisa aqui no Brasil. Tem muitas mais coisas que precisa fazer. Todas as partes da vida, eu acho, da vida dia a dia, precisa mais códigos, mais regulamentações para chegar a uma vida com mais qualidade, obras com mais qualidade. A gente falou com várias coisas aqui, green building, certificações é muito importante, mas lá na Alemanha, por exemplo, a gente tem esses códigos nas quase todas as partes da vida, nas profissões, na saúde, na educação. Eu acho, parabéns para fazer isso. Eu acho também precisa ainda mais, e todos vocês, jovens, podem contribuir no futuro. Eu gostaria de pedir para fazer isso. Obrigado. Próxima pergunta. Meu nome é Mariela, eu vou fazer uma pergunta para a Fabíola. Fabíola, minha pergunta é bem específica. Eu queria saber se o FSC Brasil tem alguma iniciativa prática para aumentar o número de empresas certificadas na área gráfica e de embalagens. Mais duas perguntas.
A gente faz isso ainda num campo de estratégia B2B, né? Então, a gente se associa com empresas do setor de embalagem para que a gente possa, junto com elas, construir políticas de compra em relação ao seu consumo interno e à sua cadeia de suprimentos certificada, e aí, com isso, induzir toda a cadeia, ou até contando uma editora ou um jornal de grande circulação para pensar na cadeia gráfica como um todo. E também, com isso, potencializar a comunicação. A gente não tem condições financeiras, mesmo braços, para chegar na comunicação, numa comunicação ampla e que atinja o consumidor final. Uma editora Abril, uma Tetra Pak, um McDonald's, enfim, quando adota esse tipo de mensagem, consegue atingir esse público de uma forma... Então, a nossa estratégia é essa, aquém do que ainda a gente... Mas dá um trabalhão ali, né? Todos os dias, um pouco por aí. Mais uma pergunta, é a última pergunta, e a gente depois já vai para o encerramento. Meu nome é Karen, eu faço graduação de Ciências Ambientais na Unifesp e eu queria saber se há validade nas certificações. Porque, por exemplo, tem uma empresa que ganhou uma certificação, mas depois de um tempo ela começou a fazer algumas coisas erradas e ela pode perder essa certificação ou não. Quem quer falar? Acho que um pode responder para todo mundo, né? Acho que é a mesma coisa, né? Quem? Vai ser rapidinho. Não, então... No FSC, muito rapidinho, respondendo, a certificação ela é feita e ela é monitorada a cada ano e ela tem uma validade de 5 anos. Então, após 5 anos, ela tem que ser recertificada aquela empresa e por aí vai. Mas, anualmente, e existe um mecanismo de resolução de conflitos, que, caso surja algum problema no meio desse processo, esse mecanismo ele é contínuo. A certificadora tem que ir lá, avaliar, ou, dentro do seu protocolo, tomar alguma medida para não deixar aquilo acontecer. Mas é prazo máximo 5 anos, com possibilidade de recertificação e monitorias anuais. Também de perda, né? Sim, acontece. Né? Aí, uma Flora quem pode... E outras certificadoras. Acontece. Se houver ali aquele conflito manifestado for dentro do sistema se corresponder àquilo assim, que não se mexe, né? Aquilo que não pode acontecer, ela perde a certificação. Acontece, já aconteceu muito. Inclusive, a certificadora pode ser também avaliada e ela perde o direito de certificar. Os resultados do mecanismo de resolução de conflitos são muito, muito concretos e muito duros, mas há etapas a se cumprirem até que realmente comprove que aquilo era, né, um desacordo, uma não conformidade séria a ponto de perder a certificação. Alexandre, quer complementar? Eu acho que a principal diferença é que no sistema orgânico não é por 5 anos, dura 1 ano somente, né? E tem outros sistemas de certificação que é 3 ou 5, mas o resto dos procedimentos é bastante semelhante. Luiz Fernando? Não, é isso. O jogo tem regra. Ela geralmente, a cada ano, se monitora o cumprimento da regra, e a qualquer momento que a regra não é cumprida, você pode perder o certificado. Óbvio que as regras devem explicar exatamente em que condições isso pode acontecer, o que é aceitável e o que não é aceitável. Mas são contratos, tem prazo, mas a qualquer momento que a regra não é cumprida, é possível que se perca a certificação ou até que o certificador perca o direito de fazer. Bom, gente, a gente já está, são 17h59, eu queria passar a palavra para todo mundo, dar um minutinho de encerramento, tá? Começando lá pelo Alexandre, lá na ponta, com as palavrinhas de encerramento. Alexandre, pode pegar aquele microfone. Bom, eu adorei participar, muito obrigado pelo convite de novo aí dos organizadores, a Zuzu, e eu acho que essa questão da certificação ela é uma contribuição a um processo contínuo de melhoria dentro da empresa, dentro da produção, e eu acho que esse passo feito aqui hoje, ele é necessário em uma escala muito maior, porque a gente tem que aprender a valorizar a certificação e estimular as pessoas a comprar realmente os produtos de alta qualidade, que, principalmente no caso socioambiental, certificação LEED e certificação orgânica, todas essas certificações que buscam um maior respeito ao meio ambiente, um maior respeito ao ser humano, além do consumo, no caso alimentar, de produtos de alto valor agregado, de pureza e de qualidade nutricional,
Então, o consumidor ele tem a chave, ele tem o poder na mão de provocar essas mudanças, porque na medida em que ele vai procurar por esses produtos, as empresas vão ter que fazer alguma coisa sobre isso. Então, é o consumidor que manda aqui, mais uma vez. Tá? Obrigado aí por todo mundo. Fabiola? Acho que eu vou né, numa linha parecida, agradecer, acho que não só pelo espaço, mas pelo espaço reflexivo, né, da gente poder ser um espaço de pensar, né, de criticar, enfim, a certificação enquanto proposta dentro de um contexto socioambiental precisa dessas reflexões, né, para poder continuar assim, criticamente refletir em que medida que ela pode ir e para atingir esses objetivos mesmos, né, e sem esquecer que a gente então está também numa virada, né, da sustentabilidade, que também a certificação mais e mais ocupa espaços dentro das discussões de sustentabilidade. E tenho muita curiosidade e me coloco aqui como vou ficar numa expectativa muito grande das próximas pesquisas de vocês e quiçá a gente tenha outros fóruns como esses para continuar discutindo com novos dados, né, enfim, é isso. Obrigada. Luciano? Não, obrigado, parabéns, acho que foi ótimo. Repetindo um pouco, acho que a certificação nessa perspectiva de uma governança, né, ela só funciona com a sociedade civil muito bem informada e participando. Então, vocês têm um papel fundamental nesse jogo, não só lá dentro do supermercado, mas no dia a dia, perguntando, se informando, né? Então, esse evento é super importante para isso. Não duvidem e questionem o que a gente falou aqui. Parem para pensar se isso faz sentido. Não está nada dado nesse mundo da certificação. Nada está dado. Tudo está em disputa e em construção. E vocês participam dessa construção ativamente. E precisamos de muita pesquisa, de muito estudo. A gente tem um monte de pergunta e um monte de hipótese que precisa ser testada. A gente vive em cima de algumas hipóteses e dúvidas que a gente não tem a menor convicção ou certeza se realmente as coisas funcionam, algumas delas, e precisamos de pessoas formadas. Então, a universidade, tanto como ensino quanto pesquisa, tem um papel fundamental de nos ajudarem a atender esse fenômeno, a melhorar e formar pessoas que possam participar, questionar, ser críticas e fazer esse negócio funcionar, senão não tem nenhum sentido. Então, parabéns, muito bom, obrigado. Eu quero finalizar, na verdade, contar 2 casezinhos para vocês, muito rapidamente, falando sobre água. Né? A gente tem que cerca de 21% da água é consumida na construção civil. No estado de São Paulo, se não me engano, 85% da água está sendo consumida nas edificações residenciais. Um dos principais motivos é a grande ineficiência, o desperdício, e nós como os usuários. A edificação é ineficiente, mas a consciência de nós, os usuários, na questão da água é lamentável. Teve um case, um retrofit com foco em água, em 50 escolas públicas do estado de São Paulo. O que trocou? Investimento muito pouco. Colocaram válvula de controle de vazão nas torneiras, sensores de presença nas torneiras dos banheiros públicos e duplo acionamento nas bacias sanitárias. Foi investido nessas 50 escolas R$800 mil. Economia mensal de R$219 mil, redução de 40% do consumo, payback de 4 meses. Um edifício em São Bernardo do Campo, um edifício público, mesma coisa, investimento de R$258 mil, economia mensal de R$130 mil, redução de 38% do consumo, payback 2 meses. Então, o que a gente está desperdiçando é muita coisa. De eletricidade, consumir 44% da eletricidade produzida nas edificações, o principal motivo é a grande ineficiência das nossas edificações. Há muita oportunidade. E, para o governo, é muito mais fácil, rápido, barato, investir em eficiência do que investir em aumento de produção de energia ou investir em aumento de distribuição de água. Então, está aqui uma vasta oportunidade aí para a gente tentar, através da eficiência em sentido amplo, que, em tese, a sustentabilidade está muito relacionada com a eficiência em sentido amplo, né? Então, há uma grande oportunidade de a gente conseguir avançar e acelerar esses processos de transformação de diferentes nichos de mercados. Bom, e antes de encerrar, eu vou passar depois para as organizadoras, mas
com o aval, né, da Cavita, eu gostaria de fazer uma provocação às pessoas que estão na mesa, os outros palestrantes. Está falando aqui que a grande questão é comunicação. E a gente está falando, acho que nessa causa de sustentabilidade, a gente tem que buscar os pontos de convergência onde é que a gente se conversa, né? Então, está se falando aqui que as pessoas não conhecem, não sabem, o público não tem, as empresas, o público não conhece isso. Eu gostaria de fazer uma provocação que eu penso desde que eu comecei a fazer isso. Por que que todo mundo, ou pelo menos as principais organizações, não se juntam e fazem uma campanha de esclarecimento do que é certificação para o grande público? Felipe falou aqui e colocou essa questão de que tem mídias parceiras que poderiam ter espaço. Tem, é possível. Se você chega com grandes organizações, na Rede Globo, no jornal, todas essas grandes mídias que estão aí. Agora a gente tem internet, nem precisamos de grandes mídias. Se você lançar uma campanha muito legal, você vai ter uma grande repercussão. Por que não é possível? A gente está aqui num grupo, né, seleto, um grupo pensante, tem aqui o pessoal da universidade, as principais organizações estão aqui. Por que não pensar em fazer uma campanha pela certificação unindo todos? É uma provocação, se quiserem falar, falem, se não quiserem, pense, e depois deem um retorno, mas eu acho que é o momento da gente usar para fazer a virada. A gente está aqui 21 anos falando sobre isso, eu não gostaria de voltar aqui em mais 7 anos e a gente está falando a mesma coisa. Gostaria que fosse uma coisa propositiva. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu conversei com o Alexandre e que ele já falava disso, que eu falei, mas por que vocês não fazem uma campanha usando tomate, né? A mulher chega na quitanda ou no mercadinho e ela fala, eu gostaria do tomate. Primeiro o tomate, ela quer sem agrotóxico, depois ela vai chegar até o tomate certificado. Eu lembro dessa história, assim, ficou na minha cabeça durante anos. Por que é que não se faz uma coisa conjunta? A gente está falando aqui de uma virada, a gente está falando aqui de cooperação. Ontem a gente teve o evento da água, foi muito legal, que a gente já saiu com uma proposta concreta, e acho que a história da virada é a gente fazer justamente isso, é a gente sair com coisas concretas, porque a gente não chegue aqui no próximo ano e estejamos falando das mesmas coisas. Então, fica aí. A Vida pode falar, o Cássio está lá, gostaria de encaminhar também isso para vocês, e que vocês quiserem falar, falem agora, ou se não, depois podem se pronunciar, mas eu acho que é uma grande oportunidade da gente usar uma coisa que é comum, né, para poder se trabalhar uma coisa que é um benefício de toda a sociedade. É isso, eu gostaria de agradecer enormemente a vocês, agradecer aos palestrantes, aos que estiveram aqui, antes de chamar o pessoal da coordenação aqui para fazer os agradecimentos finais e o encerramento. Muito obrigada. Bom, já passou das 6 da tarde, essa é uma sexta-feira, está todo mundo também já bastante cansado, mas eu quero agradecer por vocês terem ficado, participado, muito obrigada mesmo, minha enorme gratidão, né, Alexandre, Fabiola, Luiz Fernando, Felipe, Zuzu, Gui, né, e toda a equipe que me apoiou, me ajudou. Assim, o evento não teria sido 10%, não teria acho que nem saído do papel se não fosse a equipe da Ponte a Ponte, né, a Denise ajudando também, Gustavo. Então, quero agradecer minha gratidão enorme assim por todos vocês, pelo tempo de vocês, por terem vindo, terem participado, debatido, e por vocês que terem vindo também prestigiar o nosso evento. Muito obrigada e um bom final de semana para vocês. Vocês querem falar sobre a proposta? Que eu achei muito boa, inclusive, eu acho que vale um encaminhamento real. Mas sabe que tem a ISEO, né, que é uma aliança que reúne alguns selos. Existe um projeto que eles têm, que não saiu ainda, não virou concreto, mas ali poderia ser um articulador bacana desse. Nós somos membros, GBC é membro, acho que, né, do IBD, enfim. Pensando num articulador dessa proposta, eu sugiro, então, que a gente pode até sair daqui como uma carta, um ofício, alguma coisa que a gente escreva a ISEO, e há ações, eu sei, em curso nesse sentido, mas ainda não aí, né? Não nesse campo. Então, que a gente possa, né, acho que vamos lá, vamos juntos, né? Ou demandar a ISEO como membros dela também, que de alguma forma nos auxilie em articular, porque realmente você está certa. Acho que tem um núcleo comum muito forte, né? E muito necessário de ser, enfim. Então, não sei, sugiro isso como um encaminhamento primeiro.